Olá, eu sou a doutora Laís Nagai, sou dermatologista na Clínica Pago, aqui em Presidente Prudente. E hoje eu vou conversar com vocês sobre harmonização facial em homens. Então, para começar a falar de harmonização, vou falar sobre a toxina botulínica, que a gente já sabe que vem sendo realizada com mais frequência nos homens, né? Os homens vêm perdendo um pouquinho do medo do resultado da toxina. E eu vou começar falando então da indicação. Então, para que a gente indica uma toxina botulínica, né? Que seria popularmente conhecido como Botox? Então, a toxina ela tem a função de paralisar alguns músculos da face, principalmente, que a gente deseja ali tratar as rugas, por exemplo. Então, pacientes homens, né, a gente acaba indicando muito esse procedimento porque eles têm a musculatura do rosto muito forte e eles marcam o rosto com mais facilidade. Então, você pode reparar que alguns homens apresentam um vinco mais marcado aqui na glabela, né, aquelas ruguinhas frontais aqui da testa, são bem frequentes. Pés de galinha também, eles acabam marcando bastante. Então, uma das indicações que a gente faz bastante para os homens é realmente a toxina botulínica para tratar essas rugas. E quanto antes a gente fizer esse tratamento, melhor vai ser o resultado do paciente, um resultado mais natural para o paciente. Então, a gente indica geralmente a partir dos 25 anos de idade, quando a gente já começa a notar algumas linhas já demarcadas no rosto. E como funciona essa aplicação? O paciente vem aqui na clínica, pode ser realizado, às vezes, uma pomada anestésica, para o paciente não sentir tanto a dorzinha das picadas, mas é um procedimento muito bem tolerado também sem a pomada. Então, a gente começa diluindo a toxina botulínica, né, que ela vem assim num frasco, em pó. Então, a gente dilui com soro fisiológico, todos são esterilizados, né, com uma seringuinha específica para diluição e uma seringa depois para aplicação. Tá? Então, geralmente vai em torno de 1 ml ou até um pouquinho mais nos homens, por conta da musculatura ser mais forte, né? E a agulhinha de aplicação também é uma agulha bem pequenininha, tá? Então, como eu falei, é um procedimento muito bem tolerado para o paciente, é um procedimento rápido, dura em torno mais ou menos de uns 30 minutos, tá? E a gente vai sempre começar pela marcação dos pontos a ser realizado a toxina botulínica. Então, a gente começa a marcação, né, pedindo para o paciente fazer os movimentos. Então, o paciente começa a fazer as contrações da face, né, como cara de susto, bravo, sorrir bem forte para fazer a marcação dos pés de galinha. Dá para fazer aqui nas ruguinhas do nariz também. Alguns pacientes, às vezes, têm indicação de fazer sorriso gengival, também com toxina botulínica, que é quando a gente expõe muito os dentes, né, e a gengiva. Né? Botox de masseter também a gente pode realizar para quem tem essa região muito forte, muito marcada, ou até tem alguma queixa de bruxismo. Queixo também para queixo hipercinético, né? Para quem movimenta muito essa região do queixo, às vezes faz aquelas marquinhas no queixo. Outro tratamento também que pra gente falar em outro vídeo, também engloba o tratamento de pescoço. Tá? Mas agora vamos focar na parte da face. Como eu falei, as ruguinhas aqui da glabela são bem frequentes nos homens. Então, a glabela aqui nessa região, nessa porção central do rosto, e aqui é a fronte, tá? As ruguinhas da testa. Então, a gente vem com a marcação para paralisar essas musculaturas aqui do rosto e suavizar essa contração, tá? Então, a gente vai marcar esses pontinhos de acordo com cada paciente. Cada paciente vai ter uma marcação diferente. Então, toxina botulínica realmente não é uma receita de bolo. Vai sempre depender da avaliação. Então, a gente vai fazer as marcações. Eu vou marcar aqui, né, uma marcação mais frequente em homens, mas lembrando vocês que isso vai variar um pouquinho, tá? Mas é mais ou menos essa aqui é a marcação, ok? E depois da aplicação, o paciente vai embora sem nenhuma complicação, né? É um procedimento bem tolerado. Às vezes pode ficar um roxinho alguns dias depois, mas esse roxinho também é um roxinho bem discreto. Sobre dor, o paciente pode sentir dor só durante as picadas, depois o paciente não deve sentir nenhum tipo de dor, né? E alguns pacientes até relatam, às vezes, uma cefaleia, né? Então, alguns episódios de dor de cabeça podem ocorrer nesses primeiros dias, mas também pode melhorar facilmente com o uso de analgésico. E sobre o resultado geralmente inicia a partir de uns 4 a 7 dias. Então,
paciente começa a sentir um peso, né, na região da testa, começa a sentir que a toxina está fazendo realmente o efeito. Mas o efeito final dela vai ser depois de 15 ou até 21 dias. Tá? Então, esse período, a gente costuma orientar o paciente a retornar na clínica para fazer uma reavaliação e fazer um retoque em algum pontinho que a gente observar que ainda tem um movimento importante, tá? Que ainda tem uma contração acontecendo ali. Sobre o resultado de cada paciente, né? Então, como eu falei, a gente avalia um a um e vai fazer os pontinhos de acordo com cada paciente. Então, a gente tenta deixar um resultado sempre mais natural. Então, o Botox, ele não precisa ser tão pesado, o paciente não precisa ficar tão esticado, porque esse resultado acaba trazendo um pouco de desconforto estético para o paciente. O paciente começa a notar que ele está muito diferente, é um paciente que não está habituado a fazer procedimento. Então, o ideal é a gente fazer, né, essa primeira sessão e sempre acompanhar o paciente ao longo dos meses. Então, nas outras consultas, o paciente pode relatar: doutora, eu não gostei desse resultado, eu acho que ou eu acho que essa pode fazer mais forte da próxima, eu gostei muito. Então, é sempre importante também você sempre acompanhar com um dermatologista para fazer suas aplicações de toxina botulínica regularmente. E o importante de você fazer também regularmente é que a partir dos anos você começa a notar também uma melhora global dessa região da face que você aplica. Então, como eu falei, o homem tem uma musculatura mais forte, com o passar dos anos essa musculatura vai ficando mais fraca e o resultado vai ficando mais natural. Então isso é bem importante, né? O acompanhamento do paciente com o médico que ele já vem fazendo os procedimentos. Sobre a toxina, a gente já falou bastante. Qual é o próximo passo para a gente indicar um procedimento para o homem? A gente pode indicar o preenchimento com ácido hialurônico, né? Às vezes o paciente não quer fazer muitas seringas e geralmente no começo a gente aconselha realmente ele fazer poucas seringas para o paciente ir perdendo esse receio de ficar artificial, de ficar muito aparente. O ácido hialurônico, para quem não sabe, ele é um gel, né, que vai diferenciar ali de espessura, principalmente. Então, tem algum tipo de gel mais fino, que a gente usa em determinada região, gel mais grosso, para fazer mais volume. Então, isso daí vai depender de cada avaliação, de cada indicação para o paciente. Mas, basicamente, ele é um gel que serve ali para fazer volume, tá? E onde a gente aplica mais no homem? Então, o que a gente percebe que o homem procura mais esse procedimento? Geralmente, a gente tem que observar algumas características na face masculina, né? Então, a gente sabe que o homem aqui, ele busca trazer um ar mais maduro, de superioridade, trazer mais presença, né? Então, tem características masculinas que a gente deve priorizar nos homens, tá? Então, o homem, geralmente, ele procura um queixo mais alargado, tá? Mandíbula também bem demarcada. Então, esses 3 pontos geralmente são os que os homens mais procuram. A gente consegue fazer sulcos também, como a gente faz nas mulheres. Então, às vezes, um pouquinho desse sulco nasolabial, algum sulco aqui das olheiras, a gente já começa também a realizar mais nos homens. Mas, basicamente, os 3 pontos que eu falei sobre as características masculinas, tá? Então, queixo e mandíbula, basicamente. E como que é feito essa aplicação? Então, a gente pega aqui a seringuinha de ácido hialurônico, ela vem 1 ml. Então, a gente sabe que 1 ml realmente é muito pouco. Então, a gente vai olhar para o paciente, fazer uma marcação, ver qual a necessidade de cada face e indicar algum número de seringas. O paciente não necessariamente precisa realizar todas as seringas de uma vez. Então, a gente pode começar aplicando 3 seringas, 4, né? E aos poucos a gente vai trazendo esse resultado de harmonização facial, tá? Então, o termo harmonização, ele não só engloba o ácido hialurônico, mas ele engloba todo o tratamento da face para trazer harmonização, para trazer embelezamento daquela face. Então, a gente pode indicar aos pouquinhos, né? Faz 3 seringas, 4, como eu falei, e depois a gente termina ali a harmonização do rosto. Então, geralmente é programado para cada paciente. A aplicação é a seringa, né? A gente geralmente utiliza uma cânula, não é uma agulha, né? Alguns pacientes, alguns médicos até preferem fazer com agulha, mas geralmente o preenchimento com a cânula é um procedimento mais seguro, tá? Então, a gente faz ali um botãozinho anestésico, tá? Então, de acordo com a marcação, a gente vai fazer pontos de botão anestésico e vai ali jogar o produto onde a gente quer volumizar e trazer esse resultado para o paciente. Também é um procedimento bem rápido, né? Dependendo do número de seringas, demora em torno de meia hora, 1 hora.
e também o procedimento acaba sendo bem tolerado porque é feito sob anestesia injetável, tá? Então, o paciente não sente muito desconforto. Então, o outro passo para a harmonização facial é o bioestímulo de colágeno. Então, homens também têm que tratar a flacidez, também faz parte da harmonização facial tratar a flacidez. Então, a gente indica muito para os homens realizar esse procedimento para melhorar também o resultado final dele com o ácido hialurônico, com a toxina botulínica. E é um procedimento que fica muito natural nos homens também. Não necessariamente a gente tem que indicar o ácido hialurônico primeiro ou a toxina primeiro. Isso, na verdade, a gente não tem uma ordem para seguir. A gente pode começar tratando flacidez, depois a gente faz uma toxina, mas o bioestímulo de colágeno a gente tem que entender que é bem importante também para trazer esse resultado natural para o paciente. Então a gente percebe no homem, principalmente, algumas rugas mais evidenciadas no rosto, como essas ruguinhas laterais, que a gente chama de rugas de acordeon. A gente percebe, às vezes, que o homem que tem uma flacidez, uma pele às vezes até mais fina, começa a marcar quando sorri essa região das bochechas. Então aqui a gente tem uma forte indicação para realizar o bioestímulo de colágeno, tá? Outra coisa que a gente percebe, e isso é até mais comum também nas mulheres, né, a formação do Joe, né, que é esse bulldoguinho que a gente fala aqui. Que a gente começa a perceber também que é um sinal de flacidez importante. Então a gente tem que indicar, tratar a região ao redor ali do Joe para melhorar essa sustentação, tá? Geralmente, então, a marcação para a gente fazer esse estímulo de colágeno com os injetáveis vai englobar toda essa região da face, desde a região malar, aqui das bochechas. A gente pode aplicar um pouquinho nas têmporas, aqui na lateral, que a gente também percebe o afundamento, né, também com o envelhecimento. E também fazer aqueles pontinhos de embelezamento masculino, né, como eu falei, região de mandíbula, queixo, né, para ajudar a marcar um pouquinho mais. E melhorar o que eu falei aqui de Joe, tá? O número de sessões que a gente indica para os pacientes, né, tanto homem quanto mulher, vai sempre depender do grau de flacidez, mas em média a gente indica com os injetáveis fazer 3 sessões, né? Ou às vezes fazer um pouco mais de uma seringa, né, na primeira sessão, às vezes fazer 2, até 3 seringas em uma sessão de uma vez, também seria interessante para um grau de flacidez mais avançado. Sobre o resultado, a gente percebe um resultado não tão imediato quanto o ácido hialurônico, então a gente programa para o paciente fazer essas sessões uma vez ao mês, né, para totalizar ali 3 sessões, mais ou menos 3 meses, então o paciente vem na clínica um dia, de 30 dias ele faz outra sessão e mais 30 a terceira sessão. E nisso a gente percebe essa evolução da melhora da flacidez, então com 30 dias, na segunda sessão, a gente já percebe que ele já melhorou um pouquinho essa flacidez. Mas o grau máximo de estimulação de colágeno é em 90 dias do procedimento. Então, quando a gente soma o resultado da primeira, da segunda e da terceira sessão, a gente vai ter um resultado bem prolongado de estímulo ao colágeno. E com isso a gente consegue tratar o paciente ao longo do ano, sempre estimulando ali o colágeno e melhorando aquela flacidez. Então, é um tratamento muito interessante para os homens também, né? Sempre lembrar de tratar a flacidez também, não é só a flacidez nas mulheres, mas os homens também apresentam sinais que devem ser tratados e englobados nessa programação da harmonização facial masculina. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, clique em curtir aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!